Abra no livro de Romanos. Eu amo o livro de Romanos. Foi um dos primeiros livros que eu li depois da minha conversão. Porque uma vez me disseram assim: o livro de Romanos é teologia pura, do princípio ao fim. É um mini curso de teologia. Se você ler o livro de Romanos, você vai entender os princípios da teologia cristã. Amém? Capítulo 5. Eu te convido a ficar de pé, se você pode, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção da igreja para uma situação, né? Quando nós ouvimos a palavra tribulação, o que passa pela sua cabeça? Como é que fica o seu coraçãozinho quando você ouve a palavra tribulação? Quem gosta de tribulação? Quem gosta de tribulação? Hein, Jorge? Não? Aleluia. Por que será que o Senhor, Ele diz pra gente que nós não devemos murmurar? Porque se ninguém gosta de tribulação, né, quando a gente não gosta de algo, a atitude normal é murmurar, né? Mas por quê? Você já parou para pensar o porquê? Qual é o mistério que existe por trás da tribulação? Será que a gente não tira nada de bom da tribulação, Jonas? Você que tem uma vida no Evangelho, o que você me diz disso? O que você aprendeu nos seus momentos mais difíceis? Seria o ensino do deserto, né? Não é? Verdade, o ensino do deserto. É verdade, amém. Glória a Deus. E você, Jorge, o que você disse sobre tribulação? Olha, rapaz, tem que ter uma finalidade, eu creio, né? Não é? Não passa por alguma coisa sem ter motivo lá. É verdade. Hoje você vai aprender o porquê das tribulações. Tem um exemplo de Jó, né? Então ele passou por uma série de coisas e não entendia nada lá no meio. É verdade. Jó é um tremendo exemplo, né? Meu Deus. Amém? Vamos ler então? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim, a poderosa palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já começa a revelação, daqui a pouco a gente vai entrar. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Repita, tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu acho que o Espírito Santo já está começando a se revelar aí para alguns. E a perseverança, experiência. Algumas Bíblias trocam perseverança por paciência. Mas a perseverança ou paciência produz experiência e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, presta atenção nessa palavra como ela é forte. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Amém. Coloque sua Bíblia na cadeira, feche seus olhos, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, aperta bem forte para ela ver, para que ela possa sentir que existe alguém do lado dela, que esse alguém é cheio do Espírito Santo, que não é uma pessoa morna, mas é uma pessoa cheia de Deus, cheia do fogo do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos
e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nesse momento a Tua santa e maravilhosa, poderosa palavra. Que o Senhor venha a se revelar a nós, que o Senhor venha a rasgar os céus nesse momento e nos mostrar, Pai, falar conosco aquilo que nós precisamos aprender a seu respeito. A Tua palavra diz, meu bom Deus, que o povo perece por falta de conhecimento. Pai, esse inimigo, a falta de conhecimento, nós repreendemos na nossa vida, porque esse ministério é um ministério de ensino, é um ministério que revela, Pai, as profundezas e as grandezas do céu para o Teu povo, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Então que o Senhor venha se revelar, porque nós mesmos, Pai, por nós mesmos, pela nossa capacidade, nós não conseguimos isso. Nós somos dependentes do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa assumir o Teu lugar de honra e falar à Tua igreja a partir de agora, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Se assente no seu lugar dando glória a Deus. Uma salva de palmas, amém. Glória a Deus. Né? Uma coisa que eu amo é a pessoa proativa. Aquela que você não precisa falar nada e já faz. Ei, Jorge, esse Jorge é uma bênção, viu? Glória a Deus, puxou as palmas aí, ué. Pelo menos, não sei se foi você, se foi Sassá, foi da turminha aí. Amém, glória a Deus por isso, né? Amados, a palavra do Senhor, ela é sempre... Não sei se é com você, se você tem esse tipo de experiência. Se não tem, eu acho que é a coisa mais deliciosa do mundo e eu te aconselho a buscar revelação e experiência com o Senhor. Cada vez que eu leio a palavra, o Senhor sempre se revela de uma maneira diferente para mim. E eu não sou melhor, eu não sou especial em relação a ninguém mais. Né? A palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Tá? Eu sei que Deus tem os seus queridinhos. Ele não faz acepção de pessoas quando se trata de salvação. Ele está disposto e disponível para salvar todos que o buscam. Todos que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. O problema é que hoje em dia está todo mundo querendo Jesus como Salvador, né? O problema é que existe uma fatura, porque tem que aceitá-lo também como Senhor. Quando nós aceitamos apenas como Salvador, nós queremos que a Bíblia, que a palavra se encaixe na nossa vida. Mas quando nós aceitamos Jesus primeiro como Senhor, nós estamos dizendo, eu arrependo do meu pecado, eu conheço as minhas falhas e eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades para seguir as tuas vontades. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, diga boa. Ela é perfeita e agradável. Palavra do Senhor diz assim, sede santo, porque eu sou santo. O que o Senhor está dizendo com isso? Olha, segue pelo caminho que eu estou te mostrando, que é um caminho muito melhor do que esse que você segue. Porque se você continuar seguindo por aí, você vai se destinar a um caminho de morte. Você mesmo vai se destinar. Então, quando o Senhor ele nos apresenta um caminho de pureza, Ele nos apresenta um caminho diante do altar dele, diante dele, é porque Ele sabe que ali está o melhor para mim e para você. Amém? Nós que somos pais entendemos essa palavra com naturalidade, com tranquilidade. Porque a gente sempre vai querer o melhor para os nossos filhos. Se nós, que somos maus, não somos capazes de dar uma pedra para os nossos filhos quando eles pedem pão, imagina o nosso pai. Quem entende essa palavra diz amém? Amém. Amém? E a palavra do Senhor, ela começa logo nos dando uma grande revelação no verso 1. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Quem já parou para se perguntar o que significa a palavra justificado? O que Deus está querendo dizer com isso? Alguém já parou para pensar sobre isso? Justificados, pois, mediante a fé. Algumas pessoas, quando estão diante do texto, elas leem, mas elas não se preocupam em entender. E entender, buscar o entendimento é essencial. Se eu não entendo, a palavra ela não tem efeito sobre a minha vida. Justificação, se você trouxe, anote, tá? Justificação nada mais é do que aquilo que nos justifica a ser salvos. Aquilo que justifica o Cláudio, não estou falando do pastor Cláudio, estou falando do pastor Cláudio, é tudo a mesma coisa. Pastor Cláudio ser salvo. O que justifica eu ser salvo? A minha fé em Jesus Cristo. Por que o Cláudio está sendo salvo? Porque ele creu que Jesus Cristo veio em carne e morreu, entregou o seu corpo para que nós não precisássemos sofrer o que ele sofreu. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós não precisamos correr, nós não tivemos de correr a maratona para subir no pódio, pegar o primeiro lugar.
Jesus Cristo já fez isso, quando ele fez todo o trabalho salvífico na cruz do Calvário. Quando ele se entregou, e eu crendo que ele se entregou para me salvar, essa minha fé é suficiente, justifica eu ser salvo pelo trabalho dele. Quem está entendendo, diz amém. Amém. Você pegou, você captou mesmo essa palavra? Se eu te perguntar o que é a justificação, a justificação é isso, é aquilo que justifica eu ser salvo. E por que você é salvo? O que te justifica? A minha fé no trabalho salvador de Jesus Cristo. Só isso. Simples. Amém? Continuando. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso também pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Continuando. E não somente isso, porque eu quero chegar na parte da tribulação. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gente, quando eu li isso aqui a primeira vez, me deu um nó na minha cabeça. Quem que vai ficar feliz? Jonas, Matilde, você fica feliz com tribulação, Matilde? Não, eu fico feliz após a tribulação. Após a tribulação, não é? Esse é o comum, Não é comum nós ficarmos felizes. Vou diminuir a minha velocidade para que você possa me entender um pouquinho melhor. Amém? Meu irmão Efraim. Então, quando a pessoa passa por uma tribulação e ela se sente feliz com isso, não é normal. Quando nós não entendemos a palavra de Deus, a primeira reação que nós temos é justamente ficarmos invocados, porque, estando na presença de Deus, nós passamos por problemas e dificuldades. E olha, eu vou te revelar alguma coisa que talvez você já tenha experiência com isso. Quanto mais santidade você buscar, quanto mais oração você buscar, quanto mais louvor você ouvir, quanto mais ministração, palavra, pregação, sermão você assistir, seja na internet, seja na sua casa, maior é a tribulação. Aí, teve alguém que já se identificou com o problema, com a situação. Aí o crente, ele fica invocado. Pai, mas eu estou te buscando, o que eu estou fazendo de errado? E muitas vezes não é pecado, Mais uma vez eu quero te lembrar, eu gosto sempre de estar trazendo à memória dos irmãos passagens ou pregações antigas para que isso esteja sempre sendo avivado na sua mente. Mas busca, por exemplo, a vida de Jó. No próprio início do capítulo, Deus apresenta a vida de Jó para Satanás. Tá vendo lá, meu servo? Eu vejo a situação assim, Deus dando uma cutucadinha em Satanás. Tá vendo lá, meu servo Jó? Homem justo, fiel, que não se desvia para o mal. Deus apresenta. Satanás não perguntou sobre a vida de Jó. E de repente, quando Deus fala isso, acaba a vida de Jó. Eu quero te lembrar que Deus só permite vir sobre a minha vida ou sobre a sua vida, aquilo que nós já estamos habilitados a superar. É a própria palavra que diz assim, que Deus não permite que venha tribulação, que venha tentação sobre nós, que nós não estejamos capazes, habilitados, preparados para superá-la. E dentro da tribulação, ali dentro, não é de fora, nem antes e nem depois, mas dentro da tribulação haverá o escape. Quero te lembrar mais uma vez da vida de 3 pessoas, 3 homens de Deus. Não estou falando de ímpio. Mesaque, quem lembra dos outros? Sadraque e Abdinego. Eles estavam buscando a presença do Deus vivo. E em razão da busca deles, eles foram lançados a uma fogueira de fogo ardente. Uma fornalha, diz a palavra de Deus. Era um forno que, não satisfeito com o calor do próprio forno, o rei mandou que fosse aquecida 7 vezes mais. Aleluia. Absurdo. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abdinego dessa fornalha. Eles tiveram de entrar para dentro dessa fornalha. E muitas vezes nós não queremos entrar para dentro de uma fornalhazinha, que mal tem 1 ou 2 brasinhas ali, né? Porque já começa a queimar o nosso pé e aí a gente já fica incomodado com aquilo.
Nem o verão de Orlando, fica incomodado com o verão de Orlando. Mas eu quero te lembrar que é dentro desse momento, é dentro dessa fornalha que Deus lá estará contigo. Agora, por que Deus permite que isso aconteça? Para enfraquecer a minha fé? Para enfraquecer a sua fé? Para nos deixar mais fragilizados no espírito? Não, é justamente o contrário. Porque Ele só permite esse tipo de provação, esse tipo de luta, esse tipo de situação na vida de guerreiro, de gente forte. Gente que vai vencer, não é de gente que pode vencer. Porque Deus conhece antes do início e depois do fim. E se Deus permite uma tribulação na minha ou na sua vida, é porque Ele já sabe que você já está preparado, você já está capacitado para superar cada um desses desafios. Então, toda vez que a partir de agora vier para cima de você, seja em relação aos seus negócios, seja em relação aos seus filhos, seja em relação à sua família, ao seu casamento, esposa, marido, seja o que for, veio uma tribulação, o que é que Deus está querendo nos ensinar? A palavra dele é muito clara. Tribulação, ela não produz ódio, ela não produz raivinha de Deus. Eu acho uma bobagem muito grande, uma besteira muito grande. O crente dizer para mim, quantas vezes eu já ouvi falar isso? Ah, porque se Deus não fizer, quer saber? Eu vou sair da igreja. Se você sair da igreja, vai ser ruim para você. Vai ser ruim para você. Porque Deus continua sendo Deus, com ou sem a sua presença. Mas e você, sem a presença de Deus? Tem gente que vê algum problema aqui no altar, tem gente que vê algum problema na vida de um pastor e fala, ah, quer saber? Não vou frequentar a igreja mais não, porque o meu pastor lá e tal, e eu fiquei sabendo de pecado dele. Poxa, mas ele é homem, como eu e você. E todo homem está fadado ao pecar. Porque perfeito é um só. Em determinado momento, o Senhor diz na palavra dele que ele olhou para a humanidade, ele olhou para o princípio até o fim, percorreu os olhos, e ele diz assim, não há um justo sequer. Nenhum. Então, se você conhecer algum homem que é santarrão, que gosta de bater no peito e falar que nunca pecou, que não sei o que faz, que age, acontece na presença de Deus, toma cuidado, homem. Toma cuidado. Ore pela vida dessa pessoa. Porque a palavra do Senhor diz assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos nós precisamos reconhecer isso. Todos nós somos dependentes do Senhor. Jamais perca, jamais deixe de buscar essa dependência. Ser dependente de Deus é saber que nós somos carentes, que nós somos fracos, que a nossa força vem dele, não vem de nós mesmos, e nós precisamos estar atentos e vigilantes o tempo todo. Porque o inimigo, diz a palavra, ele é como um leão que ruge ao nosso redor, amém? Não, amém não. Ao nosso derredor. Preste atenção. Ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor, assim diz a palavra de Deus. E o inimigo, Satanás e seus asséculos, eles estão ao derredor. Estamos nós no centro, os anjos do Senhor ao nosso redor, e ao derredor, ao redor dos anjos, está Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas preste atenção. A palavra do Senhor diz, então, que a tribulação, ela não vem para matar a nossa fé. Ela não vem para nos derrubar, ela não vem para nos julgar no chão. O que é, então, a bendita da tribulação? A tribulação é uma ferramenta que Deus usa para criar em nós, para tirar, para extrair de nós o melhor de nós. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai começar a olhar para a tribulação de uma maneira diferente. Está passando por uma tribulação? É Deus querendo ter uma intimidade contigo. Está passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de obstáculo, de coisas e pessoas que se levantam diante de você e a sua bênção? É um momento que Deus está tirando, te dando a oportunidade para buscar mais dele. Até espanhol, Oportunidade? Amém. Para que nós possamos nos achegar mais junto ao Senhor. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, desde o primeiro culto eu digo isso. Tem uma palavra-chave quando nós estamos na presença de Deus. É a seguinte:
Você vai guardar isso se você ainda não guardou. Deus é bom o tempo todo. Repita, Deus é bom o tempo todo. Continua sendo bom. E continua sendo bom. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Então, Elielson, como é que estão as coisas aí? Ah, pastor, estou trabalhando demais, estou na correria aqui. E Deus? Ah, Deus continua sendo bom. Essa é a postura. E aí, Jorge? E a Ana, como é que é? Tá chegando, não tá chegando? Ah, pastor, não sei o quê, tal coisa. Ana já não disse que não vai vir mais. E Deus? Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, nas coisas que nos cercam. Nós precisamos entender isso. A nossa alegria tem que estar na presença. É na pessoa do Senhor Jesus. Em tudo aquilo que Ele, não que Ele pode fazer por mim ou por você, mas do que Ele já fez. Que Ele já fez lá atrás na cruz do Calvário. Ainda que Ele não faça mais nada por nenhum de nós, aleluia, ainda assim, Ele continua sendo bom o tempo todo. Ainda assim, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Se nós tivermos tão somente a presença de Deus, nós já estamos no lucro. A palavra do Senhor diz, a minha graça, quem consegue completar? A minha graça? A minha graça te basta. A minha graça. O que é a graça? A graça é a presença. Sem a presença, eu não tenho graça. A graça que vem de Deus. E se eu tenho a graça, significa que por um favor imerecido, eu tenho a presença dele. Eu sou justificado. Se eu sou salvo, é porque eu sou salvo por aquilo que eu acredito. Por que a palavra de Deus ela se conecta com perfeição? Com perfeição. Porque nós não precisamos de ver o nosso Deus em ação. Nós precisamos crer que Ele está o tempo todo em ação. A palavra do Senhor diz que não dormita, responda, ou melhor, repita, não dormita o guarda de Israel. Não dormita, ele não dorme, ele não precisa dormir. O tempo todo ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. Ainda que nós não reconheçamos, ainda que as coisas não aconteçam segundo a nossa vontade e o nosso desejo. Por quê? Porque os planos dos homens são muito rasos. Por que o senhor diz isso, pastor? Sim, o meu plano, os meus planos e os seus planos, eles são muito baixos. Porque na palavra do Senhor ele diz que os planos deles são mais altos que os vossos. Então, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso caminho é muito melhor, muito mais saboroso, é muito mais gostoso de ser vivido do que aquilo que a gente planeja, que seria bom, segundo o nosso entendimento. Porque o nosso entendimento, a nossa visão, além de ser falha, é muito limitada. É muito limitada a visão do homem. Ainda mais com catarata. E uma vez que eu entendo isso, eu começo a ter uma outra visão das coisas. E se eu entendo que Deus está comigo o tempo todo, eu começo a passar pela tribulação, como dizia Lázaro, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem conhece essa música, esse louvor? Quem é capaz disso? A partir de hoje, em nome de Jesus, eu decreto sobre a sua vida. Toda vez que a glória do Senhor ela estiver sobre a sua vida, pode vir a dificuldade, a tribulação que for, que você continuará dando honras e glórias ao Senhor. Amém? Uma salva de palmas para Jesus que Ele merece. E a palavra não para por aí. A bênção não é só sobre a perseverança. A perseverança, então, é persistência, é constância na presença de Deus. E a perseverança, a constância, ela gera também a experiência, uma coisa amarrada com a outra. O que Deus está dizendo a respeito de experiência? Experiências naturais ou experiências sobrenaturais? O nosso Deus é um Deus de carne e osso? Não. Nosso Deus é espírito. Amém? Amém. Nosso Deus, ele é espírito. Então, se o nosso Deus é espírito, as experiências que nós teremos serão experiências naturais ou sobrenaturais? Sobrenaturais. E quanto mais experiência sobrenatural eu tiver, mais eu vou conseguir multiplicar isso na vida das outras pessoas. Eu vou transformar as minhas experiências em testemunho para fortalecer a fé dos meus irmãos, a fé de vocês. Todas as vezes que Deus abençoa a minha vida e eu retenho essa bênção, eu não compartilho
com os outros irmãos, eu estou retendo a glória de Deus. Eu não estou dando a honra e a glória a quem pertence. Então, uma vez que Deus abençoa a sua vida, meu irmão, multiplique isso. Porque um testemunho não contado é um testemunho roubado. E o testemunho roubado, às vezes, é tudo que o irmão precisa. Ouvir um testemunho de fé, uma bênção, algo grande que Deus fez na vida de uma pessoa. Ele vai olhar para ela e vai dizer, vai pensar assim, se Deus fez na vida do Elielson, vai fazer na minha também. Se Deus fez na vida do Tim, se Deus fez na vida da Matilde, vai fazer na minha também. Quem recebe essa palavra? Então, uma vez que você conta o seu testemunho, você vai estar sempre fortalecendo a fé de alguém. Veja bem, experiência é algo muito pessoal, não é como um conhecimento que você compartilha. A experiência ela é sempre pessoal, eu não consigo transferir a minha experiência, aquilo que eu vivi, que eu aprendi, que eu ouvi do Espírito Santo, eu não consigo fazer com que você viva também. Isso significa que pela pessoalidade do nosso Deus, que Deus é uma pessoa, da mesma forma que Ele teve esse momento de intimidade comigo, Ele aumentou a minha fé, a minha força, a minha esperança nele, Ele fará com você também. Lembra que Deus não faz acepção? Deus não faz acepção de pessoas. Uma vez que você busca... Quando, pastor? É quando a gente está no momento de churrasco? Nos parques da Disney? Nos parques da Universal? Não, é na tribulação. Os principais momentos onde nós teremos a oportunidade de buscar mais ao Senhor. É na tribulação que nós estamos mais sensíveis. É no momento da dor que nós precisamos mais do Senhor. E naquele momento da dor, Ele estará lá conosco. Levante a sua mão para o céu e diga assim, nos momentos mais difíceis, Deus estará comigo. Nos momentos mais sombrios, Ele será a luz da minha vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Repita. A tribulação é uma ferramenta. Agora, ela é uma ferramenta, como eu disse, de perseverança, mas é também uma ferramenta de intimidade. Muitas vezes, quando Deus nos abençoa, e eu posso abstrair esse conhecimento, esse entendimento, quando eu leio a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes, quando Deus vinha e resgatava o povo de Israel e abençoava o povo de Israel, e estava no meio do povo, quando eles estavam vivendo as melhores bênçãos do Senhor, em algum momento da bênção, a pessoa ou o povo de Israel simplesmente saía da presença de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas deixam de prosperar, e isso é um cuidado de Deus, presta atenção. Muitas vezes as pessoas deixam de prosperar, porque Deus, já sabendo do início e do fim, Ele sabe que se Ele permitir que determinado irmão prospere, aquilo vai tirá-lo do propósito. Vai fazer com que ele perca a salvação. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que a honra, a presença de Deus é muito maior do que aquilo que ela tem materialmente. E muitas vezes, eu já vi isso acontecer, Deus abençoa, a pessoa fica muito próspera, mas aquela prosperidade afasta a presença de Deus, porque ela deixa de confiar no Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e passa a confiar no quê? Na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço, diz a palavra do Senhor. Por mais recursos, presta atenção nisso, por mais recursos que Deus derrame sobre a sua vida, todos os tipos de recursos, espirituais e naturais, materiais, todos os tipos de recursos, pessoas são recursos. Todo recurso que Deus derrama sobre a sua vida e você não redireciona para o crescimento do reino, esses recursos, eles são arrancados da minha e da sua vida. Deus envia pessoas para me ajudar. Se eu não cuidar dessas pessoas, se eu não ajudar essas pessoas, se eu não orar por essas pessoas, se eu não aconselhar essas pessoas, Deus arranca e leva para outras pessoas que vão valorizar mais do que eu. E da mesma forma que acontece na vida de um líder, acontece na sua vida também. Deus vai derramar prosperidade, dinheiro na sua vida. Mas se esse dinheiro for para amaldiçoar, se for para você ser egoísta, se for para trazer o seu pior, Deus não vai fazer, Deus não vai permitir. Ou se Ele permitir, em algum momento Ele vai tirar, para te resgatar, para trazer de volta. Porque mais importante do que o saldo bancário que você tem, é a sua presença naquele grande dia, na mesa que será feita e preparada, que já está feita e preparada pelo Senhor Jesus, para que nós possamos comemorar com Ele.
E olha que já está muito perto desse momento acontecer. Por isso que a palavra de Deus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça come, onde a ferrugem apodrece. Não ajunteis tesouros, os nossos tesouros são espirituais, os nossos tesouros estão dentro de outras pessoas. Você sabia que o que há de mais importante para Deus são pessoas? Jesus não veio para salvar patrimônio de ninguém. Talvez isso seja uma revelação para você. Mas existe uma pessoa que está do seu lado hoje, existem pessoas que estão presentes nesse lugar, que são valiosíssimas para Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado. Procure outra pessoa, olhe para outra pessoa, olha para trás. Essa pessoa para quem você está olhando agora, ela é preciosíssima para o Senhor Jesus. Preciosíssima. Agora, não está restrito aqui dentro. Lá fora existem outras pessoas que são preciosíssimas para o Senhor Jesus. E Ele está esperando que nós venhamos a cumprir o nosso chamado. Convidando para a igreja. Falando de Jesus para essas pessoas que não o conhecem. Ah, pastor, mas eu fico com vergonha. A palavra do Senhor diz que aquele que se envergonhar de Jesus aqui na terra, Jesus envergonhará dele no céu. Ele não vai falar sobre essa pessoa para o Pai. Sabia que essa vergonha é uma arma de Satanás? Para que ele calhe a sua boca e assim pessoas se dirijam para o inferno? Pastor, mas Deus não está no controle de todas as coisas? De todas as coisas, 100%. Isso significa que quem tiver de ser salvo, será salvo. Ele escolhe. Mas Deus nos dá a oportunidade para que sejamos nós. Ele passa a bola para outra pessoa. Ele não perde controle em absolutamente nada. Mas ele passa a bola para outra pessoa. Ao invés da joia vir para a sua coroa, uma joia espiritual virá para a coroa de outra pessoa. Deus nos dá a oportunidade de sermos bênção na vida de outros. Tem muita gente que fala assim, ah, pastor, eu estou correndo atrás da bênção aí eu digo para a pessoa, então você está sendo antibíblico. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos têm que nos acompanhar. Não aceite você ter que correr atrás de nada. Nem de nada, nem de ninguém. Nem de pessoas, nem de trabalho melhor, nem de empresas, nem de contrato. Viu, Jonas? Porque as bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão te alcançar, Matilde, em nome de Jesus. Recebe aí, Rubens, Tim, em nome de Jesus, em Jesus' name. Ana, Nicole, todos. Ana de novo, Jorge, Efraim, Ju, Sassá, Raquel, Elielson, em nome de Jesus, meu amor. Olha lá, o Gui tá assim, ó. Eu, pastor, eu aqui. Em nome de Jesus, Gui, Luísa, nossas crianças. Amém? Patrícia que está lá dentro. As bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Por quê, pastor? Porque Ele é bom o tempo todo. E se Ele é bom, a palavra dele vai se cumprir. Repita, tribulação é ferramenta. É ferramenta de quê, pastor? É ferramenta que produz confiança, que produz dependência. 10 minutos aí, Guilherme, meu Deus do céu, vou orar para esse relógio se eu andar mais devagar, viu? Em nome de Jesus. Brincadeira. Todo momento de tribulação é momento de oportunidade. Repita, todo momento de tribulação é momento de oportunidade. Oportunidade de quê, pastor? Oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor. Oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos reconhecer em nós mesmos as capacidades que Ele nos deu e muitas vezes, por causa de zona de conforto, nós simplesmente não queremos agir, nós não queremos fazer aquilo que precisa ser feito. Nessa vida, existe o preço para tudo. O americano ele tem um ditado que diz assim, there's no free lunch. Conhece esse ditado, Jorge? Conhece, Tim? There's no free lunch. Conhece, eu não sabia que eu conheço. Do you know? Do you know? Ok, o que isso significa, Jorge? Não existe almoço grátis. Literalmente, não existe almoço grátis. Significa que não tem nada de graça nesse mundo. Nesse mundo, ou a gente paga o preço da bênção, ou a gente vai pagar o preço da maldição. Tudo tem preço. E muitas pessoas não querem pagar o preço.
Pessoa quer ser próspera, mas ela quer dormir até 10h30, 11 horas da manhã todo dia. A pessoa, ela quer um casamento abençoado, mas ela não faz por onde. Ela não faz por onde, ela está sempre reclamando da outra pessoa. Ei, presta atenção, o problema não está no outro, o problema está em você mesmo. Fala, Deus. Minha mulher acordou atribulada hoje, será que é ela mesmo? Será? O que gerou essa tribulação nela? Será que não foi você? Algo que você fez ontem à noite? Algo que você fez antes de ontem, talvez? E ela ficou guardando, ela ficou remoendo, porque não se engane, hein? Mulher é como um arquivo morto. O que aconteceu há 10 anos atrás parece que foi ontem. Há 2 horas atrás. Menos a sua, né? Menos a minha. Lógico, eu não sou bobo. Eu não sou bobo de falar? Não, lógico que não. Menos a minha. Você sabia que a sua esposa, aí preste atenção, você que é casado, sua esposa é terra fértil. Sua esposa é terra fértil, viu, Jorge? Ana é terra fértil. Tudo que você semear na vida dela, vai crescer. Vai florescer. Se você jogar sementes boas, estou falando de todas as coisas, não se restrinja a uma coisa só. Se você semear no terreno chamado Ana Cristina coisas boas, você sempre vai colher coisas boas. Isso vale para o outro também, viu, esposa? Tudo que você semeia na vida do seu esposo vai voltar para você em formas de bênção, né? Querendo ou não, o homem gosta de aconchego, o homem gosta de chegar em casa, ter um papazinho pronto, uma comidinha gostosinha, quentinha, esse negócio de 7-Eleven todo dia, pizza todo dia. Larga a mão de ser preguiçosa. Vai agradar seu esposo, vai fazer algo por ele, vai semear na vida dele, vai multiplicar a bênção na vida dele e vai retornar para você. Receba em nome de Jesus, tanto um quanto o outro. Deus só está falando hoje. Amém? Uma vez que nós entendemos... Hã? Ninguém falou. Não, mas eu sei que Deus está falando. Eu sei que Deus está falando. Uma vez que eu entendo que tribulação é oportunidade para que eu busque mais de Deus, é oportunidade para eu aprender a ser mais dependente do Senhor. Como eu disse, nós não podemos ser dependentes das bênçãos. Nós não precisamos de bênçãos para sermos abençoados. Nós, diga assim, eu já sou a bênção. O que Deus está dizendo? Que você que já sabe que é a bênção, você que já conhece a sua identidade espiritual, você que já sabe que é a imagem e semelhança de um Deus forte, de um Deus todo-poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, você que já sabe que é um príncipe no reino, você tem que multiplicar essas bênçãos, transbordar essas bênçãos na vida daquele que ainda não sabe. Amém. Deus quer usar você para ser um abençoador de pessoas. Deus quer usar a sua vida para mudar, para transformar a vida de outras pessoas. Deus vai te usar da forma que você fala, falando errado, falando certo, com as roupas que você veste, com o carro que você anda, morando onde você mora. Deus vai te usar com os recursos que Ele te deu para transformar, para ser um agente transformador de vidas. Quem recebe essa palavra, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso.